mais um vídeo aula, vai dar ideia para o pessoal que treina em casa, tudo, né, os detalhes que eu, com a minha pequenez, possa ajudar, posso passar, etc. Mas antes de dar continuidade, eu queria falar o seguinte: o programa já está mais ou menos há um ano no YouTube, né, que é a maneira gratuita que a gente tem de postar coisas legais e até a gente vê de tudo ali, né? Agora, como eu falei, como eu dei satisfação para vocês, o programa só não engatou de vez mesmo em virtude da falta de equipamento, né? Bons microfones, boas câmeras e tal. Mas eu estou fazendo o que dá. Desde o primeiro programa, né, antes mesmo da criação do blog do programa, eu recebi alguns e-mails, né? E eu juntei tudo num papel só, as mesmas perguntas das pessoas, que já foram respondidas via e-mail, mas seria interessante, talvez, eu ler que tipo de perguntas as pessoas mandaram. O e-mail, como sempre, é aquele que eu digo, né? É o karatedô@globo.com, que está aparecendo aqui embaixo. Os e-mails que eu tenho aqui, o primeiro foi o seguinte, foi do Rogério Juiz de Fora. Ele pergunta se o programa se posiciona contra o jiu-jitsu ou alguma arte marcial que esteja em destaque nos dias de hoje. Talvez ele tenha perguntado isso porque eu enfatizei bastante no primeiro programa a questão dessa mentalidade nova, de que se criou uma nova arte marcial, uma evolução das artes marciais, coisa que eu não acredito, né? E muita gente da antiga, como eu falei. Minha resposta para ele foi a seguinte, que eu vou colocar aqui para vocês. Que o programa, e eu particularmente, assim como o pessoal do Karatê, que é fiel à arte, que treina a arte de verdade, a nossa opinião é a seguinte: por exemplo, se uma religião se colocasse como única, como melhor, desse o caminho para todo mundo, dizendo que, olha, isso aqui que é bom, o resto é bom, mas o melhor é essa aqui, é essa religião que nós pregamos. Isso traria na sociedade uma revolução muito grande, porque as pessoas que fossem das outras religiões consideradas menores iam ficar extremamente ofendidas, né, tocadas com aquilo de uma maneira negativa. Claro que essa religião mor na história ficaria antipatizada por muitas pessoas. Muitos teriam maturidade para ver que não é culpa dos preceitos religiosos ali, daquela religião, daquela filosofia, e sim de quem dirige, né? Então, é o mesmo que acontece, né, com relação à minha posição, com relação, e por parte de muita gente do Karatê e de outras artes marciais, que não se pronunciam, né, com relação ao jiu-jitsu, por exemplo. Essa coisa, por exemplo, vocês veem entrevistas com o mestre Rickson Gracie, em documentários sobre a história do jiu-jitsu, né, no Brasil, etc., que ele fala que, poxa, o karatê é bom, mas o karatê ele não é tão bom quanto o jiu-jitsu, né? Ele pode não ter a eficiência do jiu-jitsu, mas tem uma parte bonita do zen, etc. Ou, às vezes, você pode ter acesso a entrevistas com o mestre Hélio Gracie, que ele falava, não, hoje em dia as pessoas não querem mais treinar karatê, isso aqui é porque tem um jiu-jitsu que é superior. Quer dizer, é uma coisa antipática, entendeu? É uma coisa antipática que soa mal mesmo, que eu acho que fica antiético entre os profissionais. Porque se basear, como eu falei no primeiro programa, né, numa competição que houve, onde o nível do mestre Royce Gracie estava lá em cima, e os lutadores que lutaram com ele estavam lá embaixo, sem noção nenhuma como lutar contra um lutador de jiu-jitsu, até porque, é o que eu comentei com um sensei de jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele era, naquela época, o jiu-jitsu da família Gracie, ele era um efeito surpresa. Então as pessoas de fora do país, e até mesmo muitos aqui, não entendiam, não esperavam aquele tipo de reação. E o Royce estava com uma raça muito grande. Ele entrou com muita vontade e realmente derrubava, desestruturava de pé e tudo. Dominava a luta, mobilizava todo mundo, batia, aquela coisa toda. Então, eu diria que não existe uma posição contrária no sentido de revanchismo. Isso não.
mas uma conscientização contrária a esse tipo de trabalho que foi feito, não só pelos guerreiros da família Gracie, né, por todos eles, como pela própria mídia, de que a arte deles é a única, que é a melhor, isso sim. Existe sim uma campanha do programa para mostrar que essa mentalidade foi muito posta e muitas vezes imposta pela mídia em função de uma coisa totalmente comercial. Eles estão no direito deles de vender a imagem, né? E realmente eles vão sempre alegar o duelo do Royce Gracie, depois do Rickson Gracie, contra as outras artes marciais, mas é o que eu canso de falar. As lutas que aconteceram ali, os representantes dos outros estilos, das outras artes, eu não vi nada, uma coisa assim excepcional, né? Inclusive o próprio mestre Carson Gracie, numa das entrevistas, ele fala que, por exemplo, no caso do Rickson, ele não teria enfrentado lutadores de grande expressão, que o Royce pegou mais pedreira, né? Acho que o Royler também, ele fala, elogia bastante, acho que ele até colocou como o melhor da família dele. Eu não entendo, eu não vou falar, eu não quero me comprometer e comprometer o karatê diante do jiu-jitsu, não por medo, até porque, inclusive, esse é outro ponto a ser tocado aqui, que eu já vi várias pessoas, claro, não tem nada a ver com a família Gracie, mas que falam, né, já vi na internet, que o pessoal do karatê se acovardou, não sei mais o quê. Eu não acredito particularmente em combates honestos, né, sem regra, porque aquela coisa, para ganhar não tem que ter regra. Se tiver regra, o jiu-jitsu ele vai sair campeão na maioria das lutas, não por ser melhor, mas porque ele é mais adaptado. Ele consegue desestruturar e imobilizar o adversário de uma maneira que talvez o karatê não vai fazer. O karatê ele vai ter que destruir o adversário. Então, não acredito em combates que sejam honestos entre esses, por exemplo, esses dois estilos, o karatê contra o jiu-jitsu. Embora já tenha tido histórias aí de gente que venceu, né? O karatecas que venceram o pessoal do jiu-jitsu, que na mídia não aparece, né? Outra pergunta aqui é do Marcos Vinícius, esse é de São Paulo. O Rogério, vocês me desculpem, de Juiz de Fora. O Marcos Vinícius pergunta se o programa vai abrir espaço para lutadores de MMA. Vai, a partir do momento que eu tiver estrutura e realmente as pessoas que estão envolvidas nessa ramificação das artes marciais estiverem dispostas a me darem uma entrevista, vai ser ótimo. Inclusive, eu torço que o Tio Zomatida me coloque em contato com outras pessoas, né, que seria muito interessante ter a visão de profissionais de ponta que estão lá, né, envolvidos com esse tipo de formato marcial. A gente tem aqui também o Rodrigo do Rio, né, gostou do programa e deu a ideia do programa falar da capoeira e sua história. Realmente é uma ideia boa, né? Contar não só a história da capoeira e toda a discriminação que passou, e etc., né? Vindo da escravidão, passando pela malandragem, e todo esse processo. Realmente é uma ideia. Assim como contar a história de outras artes marciais, né? De repente tem gente que pratica uma arte que o cara não tem nem ideia, né? De como seja a história, né? Como foi a história da própria arte. Isso acontece mesmo. Agora, o último e-mail que eu recebi aqui é da Juliana de São Paulo. A pergunta é se aqui no Brasil existiu ou existiram nomes, né? Existiu algum nome ou nomes de mais pessoas, né? Do karatê, de grandes lutadores de karatê que lutaram vale tudo, porque só escutou falar de lutadores de boxe, capoeira, jiu-jitsu. É aquilo. Na década de 70, por ali, se eu não me engano, eu ouvi falar que tinha um lutador de karatê, fera aqui, brasileiro, era o sensei Ronaldo Carlos, se eu não me engano. Muito fera, teria todo vale tudo, ele teria lutado e teria ganho, segundo eu ouvi falar. Não conhecia através do meu Shihan,
Vou até perguntar a ele a respeito disso. E já vi um vídeo muito interessante, inclusive não há vídeos, né? Não tem registro de lutas desse sensei Ronaldo Carlos. Pelo menos na internet não foi possível achar. Mas existe uma luta interessante, que eu não sei qual foi a procedência daquela luta, já pós-Vice Grace, aquela coisa toda, acho que já na década de 90, provavelmente, né? De um sensei de karatê também, que a luta foi muito legal, né? Para nós do karatê, a gente olha lutando ali, a gente vê que realmente tem os elementos de karatê ali claros na luta contra o outro rapaz do jiu-jitsu, como sempre, né? Era o que mais se rivalizava. O nome desse sensei de karatê é Paulo Afonso. É muito legal ver essa luta porque ele ali exemplifica bastante o Kime, que é a famosa pancada do karatê, a explosão, né? E ele dá um golpe no rapaz do jiu-jitsu que ele fica tonto assim, totalmente, parece que está, não sei dizer para vocês, ele fica parado assim, tomba e fica, não vou dizer que em convulsão, mas fica uma coisa meio tremenda, uma coisa interessantíssima, que mostra o poder da pancada do karatê, né? Ou pelo menos um terço disso, porque é muito fantástico. Agora, o interessante dessa pergunta aqui da Juliana, né, de São Paulo, que ela pergunta se teve um nome ou nomes, né, de lutadores, de grandes lutadores de karatê na história do Vale Tudo no Brasil, é que existem sim muitas histórias que não vazaram, e não sou eu que vou contar, claro, de lutadores de karatê que receberam certos desafios, né? Toparam, mas não, o pessoal do jiu-jitsu não aceitou a contraproposta na época e tal. E é aquela coisa, né? O que não deu para divulgar, né? O que é uma coisa assim mais bastidores, que não dá para divulgar, as pessoas acabam não sabendo, né? E realmente o jiu-jitsu e o Muay Thai ganharam mais destaque, tanto que a gente pode ver que a ramificação atual que dá mais dinheiro é o MMA, criado aí praticamente por brasileiros, né? Em função da alavancada que o jiu-jitsu deu ali na década de 90, reativando os vale-tudos, né, daquela época, né, do mestre Hélio Gracie, do mestre Carson Gracie, etc. Mas aquilo, né, reativou dentro daquele formato já conhecido, porque as brigas mesmo, é por isso que fica um papel antipático meu, né, comentar certas coisas. Mas as lutas que poderiam ter acontecido, e algumas que aconteceram, essas, poucos rumores chegam aos ouvidos das pessoas hoje em dia. Então é interessante que as pessoas estudem, rastreiem mesmo a história das artes marciais no Brasil, elas veem que também não é assim. Há pouco tempo atrás, aí, nessa novela das 6 da Globo aí mesmo, Lado a Lado, que o personagem do Lázaro Ramos faz um capoeirista, né? E aí ele lutou com o japonês no jiu-jitsu e no dia seguinte estava lá no vídeo show, que eles sempre fazem isso, falando da luta, como foi gravado, mostrando o rapaz japonesinho lá do jiu-jitsu e tal, ele falou, né, da entrevista, e o Lázaro também. Eles ali informaram que naquela época houve sim, né, aquilo ali, não sei se acho que é antes da década de 20, eu acho, se não me engano, houve sim uma passagem de um lutador de jiu-jitsu aqui no Brasil e um capoeirista teria vencido. Quer dizer, cadê a divulgação? A gente só escuta falar da família Gracie, do desafio, né, que um dos alunos deles, né, o próprio Valdemar Santana, que já era capoeirista, né, e aprendeu lá com eles, do jiu-jitsu, teve com eles, a luta que ele teve com eles. Agora, cadê os outros desafios? Né? Ou não eram televisionados, ou não foram filmados, eu não sei. Mas a gente não vê. Agora, isso não existe. Não existe uma arte marcial que supere todas as outras, porque é como eu falei para vocês. Né? Existem vários caminhos maravilhosos, religiosos. Assim são as artes marciais.
vai do domínio de cada um, né? Então, eu acho que essa maturidade, ela vai vir com o tempo, sabe? Para o povão mesmo brasileiro. Porque a gente tem muito essa necessidade de criar heróis, né? Assim é no futebol, né? Nos esportes em geral, e não podia ser diferente nas artes marciais, né? Até porque fala-se muito que não, que o brasileiro gosta muito de luta. A gente se pergunta, poxa, mas por que demora tanto para aparecer? Por que tem que só se destacar na luta de chão, por exemplo? Por que nós somos os melhores do jiu-jitsu no mundo? Sabe? Tem muita gente aí que é fera, tão quanto os japoneses no karatê, e não aparece. Então eu acho que as pessoas têm que acordar no que diz respeito à condução da coisa aqui no Brasil, pela mídia. Né? Existe até um documentário que fala até da própria Rede Globo, eles falam no documentário, que teria sido até proibido aqui no Brasil, de que nós temos uma propaganda mais forte do que o próprio país, em outras palavras, lá ele fala. Né? E realmente as pessoas acreditam tanto na propaganda que elas se fecham para as outras coisas. Elas se fecham para outras realidades. Né? E eu comentei uma passagem do primeiro programa, do programa piloto, que eu comento isso. Que, gente, não é só isso. Não, misturou Muay Thai com Jiu-Jitsu, é o que é. Realmente, tem muita coisa ainda para ser estudado, né? E quem treina ao modo marcial aí, como eu sempre falo, para fazer segurança, para ser policial, do exército, etc., e o treinamento é outro. O ritmo é outro, não é o mesmo que a gente vê em MMA, né? Tanto de lutadores internacionais quanto os brasileiros. Né? É outro esquema de luta. Você lutar para desarmar alguém, você lutar para matar, para não ser morto, o esquema é outro. Né? Então, eu acho que essa ideia, né, de um estilo acima dos outros, como eu falei, é uma coisa errada. Né? Eu acho que tudo tem um limite. Você pode querer vender a sua arte, mas de uma maneira digna, né? Não que não tenha sido digno, né? A maneira que aconteceu. Mas eu acho que pegaram pesado demais. É aquilo, eu posso lutar com um cara do jiu-jitsu, do kung fu, do muay thai, etc. e vencer. Não quer dizer que o meu estilo e a minha arte seja melhor que a arte do cara. Até porque uma luta, ela é toda imprevisível. Você pode ter todo um esquema técnico, tático na cabeça de uma luta, que pode acontecer um detalhe pequeno que vai mudar tudo. Então tem muito do dia do cara, tem o fato de você compreender mais o seu estilo do que o cara dele. Então é uma coisa assim que você não pode chegar e falar, olha, esse é o caminho. Se não existe uma religião única que possui a verdade, por que só existe um caminho marcial que supera os outros? Em cada parte do mundo, não só na Ásia, se desenvolveu uma maneira diferente de usar o corpo físico para se defender. E eu acho que isso tem que ser respeitado, isso tem que ser entendido, de que a maneira que o vietnamita, né, o cara lá do Vietnã, usa o Aikido, né, o chinês que usa qualquer estilo de Kung Fu, o japonês que luta o judô, o que luta o karatê, o cara mesmo de Okinawa, a terra, a origem do karatê, né, a ilha japonesa. Cada um desses caras, desses lutadores, não quer dizer que o cara diz, olha, meu modo é melhor. Não tem isso. O modo de Okinawa é melhor que o chinês. Não, o chinês é melhor do que o japonês, do que o coreano, etc. Não, o coreano usa muito as pernas. Todo o estilo deles vai usar muito as técnicas de pernas, né? Que eles chamam de Chagi, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. Né? Tem Nato Chagi, Yoke Chagi, por aí vai. Que para nós, o karatê é Geri, Yoko Geri, Mai Geri, né? Já o tailandês tem aquela coisa mais, né? Parece meio que um boxe, mas não é exatamente um boxe ao modo britânico. Mas também depois que chegou ali na Europa, a coisa ficou mais boxeada, né? E a única queixa
que pode ser uma queixa ou um comentário da parte do programa Karate Do, é onde estão os lutadores do MMA, tirando o Lyoto, que já faz a parte dele, o Sensei Lyoto, e o Sensei Tinzo fez, que lutam outros sistemas e técnicas que não sejam boxeados. É sempre boxe, é sempre aquilo. Eu gostaria de ver num evento que se chama MMA outros sistemas, entendeu? Como eu já falei lá atrás, eu já falei isso em textos na internet, etc. Lá atrás eu já falei, nos primeiros anos de 2000 ali mesmo, ainda existia muito essa mentalidade, e obviamente na década de 90. Depois, né, o boxe começou a tomar força ali, e os estilos mais boxeados. Começou aquela mentalidade de que não, essa coisa de vindo da cintura, saindo daqui, né, da cintura, isso aí é fraco. O boxe, ele leva o ombro. Eu vi na TV um profissional, provavelmente de algum estilo boxeado, falando isso. Não é ninguém de nome, não. Mas eu lembro de um cara ensinando uma moça e ele explicava, ó, isso aqui não tem força. Quer dizer, como é que pode o desrespeito dele? Quer dizer, só o pessoal do boxe, da luta livre, né, do próprio jiu-jitsu, do Muay Thai, é que pode falar o que quer na TV, porque qualquer coisa vai chamar para o braço. É assim que a gente resolve as coisas. Essas mesmas pessoas que pregam que tem que haver a filosofia, como o próprio mestre Rickson Gracie, como eu falei no início, né? Acha belo, acha bonita a filosofia do Karatê, embora ele realmente não seja tão bom quanto o Jiu-Jitsu, como ele falou. Quer dizer, essas mesmas pessoas que pregam coisas bonitas não aceitam que existam outros estilos bons e não respeitam a metodologia diferente. É isso que eu não entendo. Essa postura que passa batida, e eu acabo ficando numa posição polêmica aqui no programa, né? Que é aquela coisa, daqui a pouco vão mandar e-mail, tem que ser não prova, quer dizer, por que a gente tem que viver numa sociedade que a gente tem que lutar para saber quem é melhor? Será que a gente já precisa disso? Será que a gente está tão atrasado assim? Será que ninguém se toca de que uma luta pode ser resolvida de várias formas e que não vai haver uma definição de melhor estilo? É isso, é essa a ideia que eu trabalho bastante nesse programa, entendeu? E, por vezes, eu vejo o apoio dos profissionais qualificados bem acima de mim, né? Então, eu acho que qualquer contribuição a favor da paz e da sobrevivência de uma metodologia, sobrevivência de uma arte marcial séria, longe do ambiente que vai rolar grana, longe do ambiente comercial, da mídia, eu acho que é válido. Eu estou aqui para isso, para ajudar, para tentar fazer a minha parte, para tentar resgatar, como foi o que eu falei no início do programa, o piloto, resgatar esse espírito de que por trás de movimentos existem coisas profundas. Você pode ver o cara lá defendendo de uma certa forma que você não entende. Mas por que puxa da orelha? Por que o quadril vira e o cara não consegue se adaptar àquilo e acha que aquilo não presta? Aí ele vai fazer o quê? Ou ele vai fazer luta de agarre, tipo um judô, um jiu-jitsu, ou ele vai fazer coisa de boxe. Então tem que entender a estrutura do movimento. Se você não quer para você, é uma coisa. Você vai procurar um estilo que você se adapte mais. Agora, dizer que aquilo não presta, desrespeitar, isso é errado. É essa mentalidade que eu procuro trabalhar no programa. Então, primeiro, nesses videoaulas, que ainda não são um programa para valer, que eu tenho entrevistados, como foi a proposta do primeiro. Então, eu acho que o respeito tem que prevalecer. É isso que a gente tem que lutar. Que o cara do judô, ele tem que ir lá lutar pelo respeito pela arte deles, do Kung Fu e etc. Porque cadê? Não se fala mais de falar, não se ouve falar de Hapkido,
de a própria capoeira, só tá para gringo. Cadê no nosso país o apoio, sabe? Por que só se fala arte marcial brasileira e jiu-jitsu? Porque não a capoeira? Com a mesma força que se fala, né? Então, quer dizer que se eu sou brasileiro, não pratico nem capoeira, nem jiu-jitsu, eu estou renegando, ou seja, eu não posso ser bom de karatê, né? Ninguém pode ser bom de kung fu, de aikido. Cadê o aikido? Cadê? Sabe? É uma sociedade que se fechou numa mentalidade, sabe? Não dá para entender. Então, eu acho que quando eu falo aqui repetidamente, nós temos que estudar, nós temos que estudar, nós temos que estudar, é porque realmente está faltando. As pessoas acham que ser lutador é ser ignorante, é sair do braço, é fechar o punho, socar o outro, puxar para baixo, e vamos... é só isso? Eu acho que não. Bom, vamos ver o vídeo, a aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado de mais algumas demonstrações, mais uma aula, né? Se assim eu posso chamar. E a reflexão que eu quero trazer hoje para a gente está
está no Karatê também, né? Como tudo está no Karatê. Respeitar acima de tudo, né? Respeitar as pessoas por quem elas são, não respeitar pelo que elas têm, né? E aquela coisa, né, que a gente aprende no Karatê, que a cortesia está no início e no fim na arte, né? A gente já cumprimenta, a gente tem uma educação, uma ética que está se perdendo, né? A gente vê aí hoje em dia no MMA os caras se encarando assim, igual aquele climinha de boxe, não tem nada a ver com as artes marciais aqui, mas é aquilo que é vendido, né? Que dá dinheiro. Nesse aspecto assim, apesar de eu achar errado, né? É aquela coisa, tem gente ali que eu admiro, né? O próprio mestre Tino Machida, ele foi extremamente agradável comigo. Vi e-mail quando a gente conversou pelo Facebook também, no sentido de troca de e-mail, da entrevista. Assim como admiro, né, o sensei Lyoto Machida e tal. Admiro, para mim esses dois foram dois heróis para a gente do Karatê. Admiro também o Anderson Silva e tal, mas o ambiente MMA particularmente não é a minha praia, eu não me identifico com aquilo. E a opinião, o porquê, né? Provavelmente vocês já devem ter deduzido, né? Eu, desde o início, né? Eu nunca acreditei naquela proposta, mas voltando a falar do respeito, né, é interessante que as pessoas reflitam que a gente deve respeitar não só as pessoas à nossa volta, né, como os mais velhos, aquela coisa toda que todo mundo sabe, né, a criança deve respeitar o adulto, né, a criança deve respeitar os mais velhos, o adulto deve respeitar a criança também, assim como nós devemos respeitar os mais velhos de uma forma geral, né? O Japão ele tem isso de bom ainda hoje, mesmo com aquele país que ficou muito ocidentalizado, muito louco, as pessoas respeitam os idosos, né? A palavra do idoso tem valor, né? Então eu acredito que esses valores estejam faltando. Eu não sou eu que vou trazer de volta, mas eu acho que também não custa nada falar, né? Então, eu acho que quando a gente aprende no Karatê respeito acima de tudo, ali no dojo, com os nossos com o sensei, com os nossos companheiros de treino e tudo, eu acho que aquilo ali reforça o caráter de quem já tem, a educação de quem já trouxe de casa e, por vezes, ensina quem não tem, né? Porque ali estrelismo não cabe, né? Não cabe estrelismo no dojo, senão a gente não dá um passo, né? A gente se sente mal e com certeza sai do dojo, como já vi alguns casos, já narrei para vocês. Agora, eu acho que o mundo precisa mudar, sabe? Porque o respeito ele tem que estar presente. O respeito ele tem que estar presente no sentido de respeitar o outro por ser um outro ser humano, sabe? E não por medo. As pessoas hoje em dia confundem muito isso. Se alguém passa medo, aí as pessoas suspeitam, com aquela cara assustada. Ou se alguém está armado, é respeitado. Ninguém respeita. Ainda mais se o cara for mais fraco. As pessoas têm muito disso ainda. É uma cultura muito intelectualmente falando infantil. Sabe? Essa coisa do ser humano subestimar o outro, né? Por vezes eu tenho que ignorar coisas na rua para não dar um problema. Por vezes acabo eu, no caso, sendo visto como um cara que se acovarda, mas por vezes eu acabei impondo um certo respeito a pessoas que me encaravam, etc, etc, porque acabavam vendo essas mesmas pessoas, acabavam vendo algumas demonstrações minhas e, sem saber antes, né, não sabiam que eu treinava, etc, etc. E depois que vê, já viu, né? Fica aquela coisa de respeitar. Como tem gente que quer pagar para ver, não vai com a sua cara mesmo, não vai ali.
até realmente conseguir a conclusão que ele quer. Mas eu acho que se a gente puder se esquivar dessas situações, é melhor, né? Inclusive, se eu não me engano, naquela passagem, naquele livro que eu anunciei aqui do Shihan de Tinko Nakoshi, ele tem uma passagem ali que ele narra a história ali de um mestre que era famoso lá. E nessa passagem do livro, tem uma passagem do livro que ele fala de um mestre que teria um aluno que todo mundo achava o aluno fera e tal, e dizia, né? E aquele aluno seria realmente o sucessor daquele mestre. E aconteceu o episódio dele entrar numa rua, tinha um cavalo lá, brabo, ele passou por perto do cavalo, se esquivou quando o cavalo deu um coice, e todo mundo ficou espantado e admirado com a técnica do rapaz e tudo, e falou. E confirmou-se ali a ideia de que ele seria o sucessor daquele mestre. Essa história chegou aos ouvidos do mestre, que ficou decepcionado e expulsou esse aluno do dojo. Esse que realmente era muito aplicado, etc., mas ele expulsou. E ninguém entendeu o porquê. Ninguém entendeu o porquê do mestre expulsar o aluno. O que acontece é o seguinte: ele achou que fosse vaidade daquele aluno. Ele não precisava demonstrar a técnica, ele precisava demonstrar que ele era, né, ele era capaz de sair daquela situação, que ele era um cara preparado, etc. Mas quiseram testar esse mestre. Uma vez levaram esse mestre para a mesma rua, conversando com ele, foram levando, conduzindo o mestre à mesma rua. E ao ver o cavalo, ele pegou um outro caminho. Quer dizer, a moral da história é que realmente ele não precisava mostrar o que sabia. O mestre gostaria que o aluno dele tivesse essa maturidade. Então, realmente, a gente aí fora tem que respeitar, acima de tudo, sem precisar saber o que a pessoa sabe, sem precisar temer a pessoa. Eu acho que é essa reflexão que fica aí pra gente, é essa reflexão que essa semana deve ser trabalhada internamente, porque o mundo precisa mudar, né? Eu acho que, como eu falei, eu não vou mudar nada, né, nem muitos de nós, mas não custa falar, não custa reforçar um trabalho íntimo para uma melhora, não é? Semana que vem tem mais.